Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Vamos acolher com muito carinho o Evangelho neste dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje é um evangelho muito próximo do que nós vamos celebrar no próximo dia 25, porque fala do anúncio do nascimento de João Batista. E assim como o nascimento de Jesus, o nascimento de João ele é marcado por alguns elementos bem semelhantes. Primeiro, é o elemento da presença do anjo. O anjo de Deus é o mesmo anjo, Gabriel, que anuncia a salvação, que anuncia o nascimento de João Batista e vai anunciar também o nascimento de Jesus. Depois, tanto um como o outro acontece dentro de um contexto de milagre. Primeiro que Isabel vai gerar João, e ela é uma pessoa já idosa e estéril. E no caso de Maria, é uma virgem jovem que dá à luz. Então, a estéril, idosa e a jovem virgem que experimentam a graça milagrosa de Deus, que promove as suas vidas e que, promovendo as suas vidas, promove a realização deste projeto bonito de Deus na vida da humanidade toda. Interessante que é sempre numa atitude de diálogo que acontece este anúncio. Porém, o diálogo entre o anjo e Zacarias, ele é um diálogo marcado por uma desconfiança da parte de Zacarias. Ele, humanamente, não tem condição de compreender o que o anjo mesmo está dizendo, né? Porque o anjo está dizendo que uma idosa, estéril, vai ter um filho. Como é que vai ser isso, né? Minha mulher já é idosa. E aí, então, é essa posição. Também Maria, quando chamada à missão, ela questiona, pergunta: como é que vai se dar isso, se eu não conheço homem algum? E então eles recebem
a resposta da próprio Deus, que o que vai acontecer neles, em Isabel, o que vai acontecer com Maria, é graça amorosa de Deus, que passa por todas as impossibilidades que humanamente a gente possa ter, porque Deus, ele tem o poder, o grande poder do amor, que possibilita que tudo aquilo que é para promover esse amor possa se realizar e possa ser experimentado pela humanidade. Então nós somos chamados a experimentar esta graça. E é interessante, querido irmão, querida irmã, a gente lembrar o simbolismo todo que existe neste chamado. E eu gostaria de chamar a atenção para o simbolismo do nome deste homem que hoje recebe a visita do anjo. É Zacarias. A palavra Zacarias significa recordar, lembrar, fazer memória. E qual é a grande lembrança que Deus ele traz para Zacarias, para Isabel e para a humanidade toda, sobretudo para o povo do Primeiro Testamento, que esperava, mas que, num certo ponto da história, já estava desesperançado, sem esperança. Deus vem lembrar para essa humanidade toda, representada, vivenciada em Isabel e Zacarias, que Deus não se esquece nunca do seu povo e que Ele vai investir sempre na promoção deste povo e que a sua ação é uma ação sempre de vir ao encontro deste povo para, com o seu gesto de amor, com o seu carinho e ternura, lembrar que nós somos e estamos no coração de Deus. Ele não esquece nunca de nós e Ele deseja realizar totalmente a sua vontade em nossas vidas, que é a salvação. E para isso, querido irmão, querida irmã, Ele compartilha do seu poder amoroso com outras pessoas, com Zacarias, com Isabel, com João Batista, com Maria, com José, com tantos outros homens e mulheres que fizeram parte da história de Cristo, que fazem parte da história da salvação. Ele compartilha conosco, no nosso tempo, também esta sua ação e este seu desejo de salvar a humanidade toda. Por isso, assim como Maria, nós devemos dizer a cada dia: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Que nós possamos acolher com verdade de coração esta palavra que vem se realizar em nossa vida. E Zacarias, então, fica mudo porque desconfia e depois ele vai vendo acontecer, vai vendo realizar-se aquilo que o anjo, em nome de Deus, havia anunciado para ele, que a sua esposa, estéril, idosa, geraria em seu ventre o filho amado, que vai receber o nome de João e que recebe muito mais uma missão, que é a missão de anunciar um tempo de salvação. E este tempo é um tempo concreto. É Jesus Cristo, que anunciado por João, vai vir para concretizar o plano de salvação de Deus no meio da humanidade toda. E eu convido você hoje, meu irmão, minha irmã, a tomar posse dessa palavra e a se sentir incluído neste caminho de salvação e cheio desta salvação que vem de Deus, que você, que eu, que nós todos possamos assumir o compromisso de nos fazer, em todos os momentos da nossa existência, homens e mulheres que, cheios de Deus, manifestam Ele para a humanidade em toda, assim como o anjo fez a este casal, idoso e estéril, para dizer que para Deus, porque Ele ama, nada é impossível. Tomemos posse desta palavra, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, irmã, fica com Deus. Um abraço forte. Que o amor de Deus invada os nossos corações.